Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre controle de jornada. Muito se falou nesse final de semana, eu vi alguns sites comentando e até veículos de grande circulação dizendo sobre a importância do registro de ponto à distância. Eu trouxe o artigo 74, vou tentar exibir aqui para vocês, para ficar mais fácil a explicação. Está aqui, ó. Ele diz o seguinte: o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Essa redação é de uma lei de 2019, ou seja, bem recente. O artigo 1º foi revogado. O segundo diz: para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico. Aqui eu já quero dar uma parada para fazer um comentário. É o seguinte: apesar da lei, antigamente eram 10 empregados, agora são 20, eu recomendo que seja feito o registro sempre que possível, porque isso evita conflito. O empregado muitas vezes tem questionamento sobre o seu horário, o empregador também. Na hora que se tem um registro fidedigno, que transmite a realidade, vai lá no registro, dá uma observada e a coisa é esclarecida. Essa questão da obrigação da anotação só da hora de entrada e de saída do trabalho, né, início e fim do trabalho, sem o intervalo, é uma faculdade que a lei prevê, mas eu também recomendo que seja feito as 4 batidas: a hora de início, a parada para o intervalo, a volta do intervalo e o final. O parágrafo 3º, ele diz o seguinte: se o trabalho for exercido fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico. Aqui também tem uma pegadinha. Qual é? Existe o artigo 62 da CLT, que ele diz, num dos seus parágrafos, que o home office não está incluído nisso. No artigo que trata do home office, que é o teletrabalho, depois do artigo 74, tem o artigo 75, tá? Trata do teletrabalho home office. Não fala nada em jornada, muita gente se engana por conta disso. O 74 diz que se o trabalho for executado fora do estabelecimento, tem que marcar o ponto. O 75 fala do home office, não excepciona nada, então home office tem que marcar ponto. Calma, existe o artigo 62 que diz claramente que teletrabalho não se marca ponto. Porém, presta atenção nisso aqui. Se o contrato de trabalho era um contrato presencial e se tornou contrato de trabalho home office por conta da pandemia, e isso foi uma coisa provisória, eu recomendo que se continue batendo o ponto, que se continue registrando o ponto. Como é que eu vou registrar esse ponto à distância? Pode ser registrado através de uma folha individual de ponto, um manual, como a lei está dizendo aí claramente que é permitido, e até por uma mensagem. Você troca uma mensagem do WhatsApp para validar mais, dizendo: comecei a minha jornada, parei para o intervalo, voltei, terminei a minha jornada, vou fazer horas extras por causa disso e daquilo. E é burocrático isso? Mas é o que a lei prevê, e infelizmente grande parte do valor elevado das causas trabalhistas decorre de jornada de trabalho, de briga por horas extras. Então, é muito importante que se dedique um tempo a cuidar do registro de ponto, porque vai evitar muita confusão. E também, quando se fizer as compensações, tem que se deixar muito claro que aquilo é uma compensação, pagando que horas extras, de que período, de que data, para que também fique muito claro. É evidente que existe o direito negociado acima do legislado. Então, por isso, você tem que examinar a norma coletiva da categoria profissional do seu empregado, para ver se ela traz alguma exceção. Pode, inclusive, a lei diz que home office não tem direito a horas extras, mas pode a norma coletiva prever que tem. Então, nesse caso, vai prevalecer a norma coletiva. Então, recapitulando, o artigo 62 da CLT diz quem não tem direito a hora extra, que são os vendedores externos, os gerentes e quem está de home office. Eu abro um parêntese. Quem antigamente, antes da pandemia, vinha com trabalho presencial, com controle de ponto, eu recomendo que mesmo no home office, isso continue. Porque é um momento de transição, é uma coisa transitória, provisória.
Para a empresa com mais de 20 empregados, não é necessário ter controle de ponto. Eu recomendo que tenha, porque grande parte do conflito trabalhista parte do controle de jornada. Então, não custa nada ter. E ele fala em registro manual, mecânico ou eletrônico. Manual é uma folha de papel, é um registro de uma folha de papel. Mecânico são os relógios que não tem software com integração na folha de ponto. E eletrônico é o REP, Registrador Eletrônico de Ponto, tratado pela portaria 1510/09. É uma portaria bem longa, que se você adota sistema eletrônico de controle de ponto, deve ter essa portaria na ponta da língua. É isso, são esses os nossos comentários, e eu acho que deu para esclarecer um pouco sobre controle de ponto à distância. Até breve, um forte abraço e tchau.